E convidamos ao palco do 24º Seminário Nacional o doutor André Chiga, médico cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos, Sobramex, com o tema Nós Existimos para Atender Nossos Clientes. Por favor, doutor André. Muito bom. Que aula, hein? Já valeu amanhã, né? A Paloma pediu para falar sobre nós existimos para atender nossos clientes. Mas antes de entender nossos clientes, atender nossos clientes, a gente precisa entender nossos clientes. A gente precisa conhecer nossos clientes. Então, vocês já vão começar aqui a pensar, quem é o meu cliente? Nessa conversa hoje que a gente ouviu aqui agora, é fácil de identificar que a gente tem dois clientes, dois públicos de clientes totalmente diferentes e a estratégia de comunicação também é diferente. O cliente que vai querer usar essas células-tronco, mas que ele nem sabe ainda, e o médico. Então, as estratégias são diferentes. Então, a gente precisa entender e conhecer os nossos clientes. Eu trouxe essa foto aqui para contar uma historinha. Imagina que um empresário, ele decidiu fazer chapéu para o Papa, e aí ele contratou um designer, ele comprou aquele couro de búfalo, que ninguém consegue achar, mas ele fez o chapéu para o Papa desse couro, pôs fios de ouro e levou lá para o Papa Francisco. E essa foi a cara que o Papa fez aí. Porque ninguém tinha perguntado para ele. E aí eu imagino que o Papa falou, olha, eu sou franciscano, esse negócio de ostentação com ouro não é para mim, eu tenho probleminha na coluna, esse chapéu é muito pesado, agradeço a boa intenção, todo o investimento que vocês fizeram, construíram uma fábrica de chapéu para o Papa, mas não é o que eu quero. E a carinha dele ali com o chapéuzinho, leve, ocupa ali a carequinha, eu brinquei, falei que parece até a máscara N95, quer dizer, a coisa mais simples do mundo, e é o que o cliente queria. Isso é para a gente começar a entender que a gente tem que enxergar o mundo como ele é, e não como a gente sonharia ou gostaria que ele fosse. Para vocês entenderem assim, eu tenho um produto aqui maravilhoso, para você ou para o seu cliente. Alguém perguntou para o seu cliente o que ele quer? Então é sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui, nesses 40 minutos, de uma maneira bem descontraída, mas não dá para falar de cliente sem entender que o poder mudou de mãos, né? Os clientes hoje têm muita informação. Pode ser que qualquer um de nós chegue para discutir sobre células-tronco com um garoto de 19 anos e ele tenha muitas informações. Por quê? Porque a informação hoje está no Google, é commodity. Então, a era digital, o que ela fez foi empoderar o cliente. Então, a Franciele falou isso, você vai estudar o cliente, claro, você chega lá para conversar com o cliente, você não tem nem ideia de qual a especialidade dele. Não faz sentido. Hoje você consegue saber até o time de futebol do seu cliente, mesmo que você não conheça ele ainda. Então, isso é o que faz a mídia social, como o Pedro falou, o poder da mídia social na mão que nós temos, mas os nossos clientes têm o mesmo poder, concordam? Então eles vão saber, depois que você sair da primeira reunião com o seu cliente, sabe o que ele vai fazer? Vai jogar o seu nome no Google, para ver quem é você. Será que esse cara realmente tem autoridade? Será que ele faz o que ele fala? E assim por diante. A gente tem a mania de tratar todo mundo igual, porque os clientes parecem iguais. Quem são os seus clientes? Na RC são os cirurgiões, são os médicos, são os dentistas, parece tudo igual. Vocês que estão aí há 10, 15 anos nessa luta, vocês sabem que é todo mundo diferente. Parecem iguais. E a gente às vezes quer vender a mesma coisa para todo mundo. Gerações. Nesse salão aqui a gente tem, talvez a geração Z não tenha ainda. Vocês conhecem essas gerações que vivem na nossa casa, que vivem nos nossos escritórios? Baby Boomer. Baby Boomer, o Zé Mauro não é Baby Boomer, porque ele falou, eu tirei uma foto. Os Baby Boomers vão falar, eu tirei um retrato. A geração X tira foto. Os milênios, eles não tiram fotos, eles fazem selfie.
E a geração Z, ela nem faz selfie mais, ela já põe stories direto. É muito interessante. Conhecer o público, porque a abordagem é totalmente diferente. Como que você vai vender RC para um médico com 68, 70 anos, que tem 40 anos de experiência, que nunca teve um processo na vida, e você vai dizer para ele que ele está super arriscado? Ele fala, meu amigo, eu tenho 40 anos, eu nunca tive... Nós sabemos que ele tem risco do mesmo jeito, mas ele tem a experiência dele, totalmente diferente da geração X, que é o cirurgião plástico que está com 27 anos, bombando, colocando foto de antes e depois, cometendo todas aquelas coisas que vocês estão cansados de saber que o Conselho Regional de Medicina não faz, não autoriza. Mas o cara com 25, 30 anos, ele acha que ele vai fazer, e depois eu respondo. Ele não tem muita ideia disso. Essa é a geração X. E os milênios? Os milênios... já tem um grupo de milênios de dentistas que já podem ser clientes da Anadem, mas se eles não são ainda da área médica pela idade, mais 2, 3 anos os milênios estão no público, no nosso público de clientes. E essa geração Z, né? A geração Z é a mais incrível. Eu tenho 2 desses em casa. Essa geração Z tem várias definições, mas uma delas é a tal da apatia, né? São os nossos meninos aí de 17, 18 anos, 19, que estão entrando na faculdade. Mas eu não preciso conhecer esses caras, não. Precisa sim, porque daqui a 3, 4 anos são dentistas, daqui a 8 anos são médicos, daqui a 10 podem ser cirurgiões plásticos. Então, só para a gente entender. Mas é um público muito curioso, né? Você fala assim, vamos lá conhecer a loja nova de chocolate do Dr. Raul. Ele vai falar assim, pode ser. Não é assim? Mas aí você chega na loja, tem um monte de opções lá, o que você quer? Tanto faz. Vocês estão identificando os gerações Z na sua casa, né? Aí você paga o chocolate e ainda fala, leva para casa também? E aí você fala, você não vai agradecer? Valeu. Valeu é obrigado. A gente não sabia disso, mas é isso, essa é a geração. Mas você não ficou feliz de ir lá? Fiquei, falei, valeu. É outro público. Pode te incomodar, pode te dar raiva. Ontem eu entrei no escritório, no elevador, falei bom dia, a moça entra e não dá bom dia. Aí eu dou risada por dentro, falo, são gerações diferentes. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? A hora que ela saiu do elevador, eu ainda falei, boa tarde. E ela foi embora também sem responder. Não faz mal. Eu fiz o que eu acho que a minha geração pedia. Então, conhecer quem são os nossos públicos. Falaram disso já aqui, de volatilidade. Volatilidade é velocidade das coisas, das mudanças. A gente está numa curva em alta velocidade, a gente não tem ideia do que vai acontecer do outro lado. A gente pode imaginar, os grandes estudiosos conseguem prever coisas. As pessoas que têm mais visão disruptivas podem prever, mas ter certeza do que vai acontecer, eu duvido que alguém tenha certeza absoluta. Está aí, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Deixa eu ver se esse vídeo passa. Os da minha geração conhecem isso aí. Saiu a musiquinha? Vocês não estão vendo? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. A maioria sabe disso, né? Foi uma moda. Hoje a gente sabe, doutor Pedro está aí, você acha que vai indicar? Não, vai comer de vez em quando, mas não vai indicar. Mas as pessoas querem velocidade. Só que isso virou commodities, né? Velocidade. Não tem nada diferente. Você come um Big Mac aqui em Brasília ou em São Paulo e... passou. Isso. A gente foi massificado com essa música. A gente lembra disso. Velocidade. Falam que é tudo igual em todo lugar e esse é um padrão que se repete. Ótimo. Mas qual é a ambiguidade dessa história? A ambiguidade é que os clientes de hoje, nós, eu e vocês, queremos essa velocidade, só que a gente quer, do mesmo jeito, a diferenciação. Essa que é. Eu quero um Big Mac, mas tem que ser vegano. Eu quero sem sal, eu quero sem não sei o quê. É isso que a gente tem que ir acostumando, que os nossos clientes vão exigir cada vez mais. Ali, diferenciação.
E essa geração Z é tão interessante que ela pode falar assim, eu não como hambúrguer porque é animal, eu sou vegano. Mas ele não sofre em saber que 20 anos atrás, mais de 2.000 pessoas morreram num acidente no 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas. Olha que ambiguidade. Ele não estava lá, já foi mesmo, para que eu vou sofrer? Esse é o nosso próximo público. É só para a gente entender que a gente tem que estar antenado nas coisas. Eu não sou muito dos dados, mas eu trouxe 4 dados que o Diego, que é um amigo meu, ele é vice-presidente da Nuremberg, e eles fazem muitas pesquisas de mercado. Então, esses dados aí são da Megatrends de 2021. 61% dos consumidores exigem transparência. Eu quero ver os contratos antes. A gente cansou de ter que confiar no produtor. Não é bom, assina aqui, ou nem precisa de assinar, paga que eu estou te mandando, não é assim? 61% dos clientes hoje não querem mais isso. 89% buscam um lado mais humano. Olha só, a gente fala tanto de tecnologia, todo mundo é digital, está todo mundo com celular, mas a gente quer contato humano. Quem aqui estava com saudade desses eventos presenciais, hein? Doutor Raul levantou a mão, né, Raul? 170 eventos por ano, está morrendo de saudade. Facilitou a vida o digital, né? Facilitou muito a vida. Quem aqui está na nossa capacitação da UCA? Genial. Eu estava ansioso para conhecer vocês, porque já faz 6 meses que a gente está numa capacitação, cada um num lugar do Brasil, alguns de camiseta regata, os outros com casaco. 7 encontros por mês nós tivemos há 6 meses, e parece que eu já conheço vocês. É muito interessante o que o poder... E dá-lhe mentoria, muito legal. Está aí, ó, fator humano. Olha isso, também já foi falado aqui hoje. Foi uma pergunta de alguém daqui sobre a lei de proteção de dados. Olha lá. Quase 70% dos clientes não estão dispostos a dar os dados. Vocês não acreditam mais em e-book grátis, né? Não existe e-book grátis. Você está dando o seu e-mail, você está dando o seu contato para alguém depois te oferecer alguma coisa. Ele te deu uma informação, se você achar que vale a pena, se realmente esse conteúdo parecer que te interessa, você pode trocar. Mas é para aquela finalidade específica. Então, isso aí está provado. Os clientes estão ligados nessa questão. E, novamente, olha lá, 90% dos clientes querem personalização. Antigamente você assistia a programação da Rede Globo, por exemplo. Hoje é a programação do André Shiga, e cada um tem a sua programação, né? E olha como é conflituoso esse conceito. Você fala, mas é porque a Rede Globo era de graça, né? E o Netflix você tem que pagar. Olha que interessante esse conceito. No Netflix você acelera, você para, você volta, você assiste tudo que você quiser, você pode cortar, não ter propaganda nenhuma. Você está pagando uma mensalidade lá. Na Rede Globo você teoricamente não paga, mas você se obriga a assistir o comercial de alguém. Então, na verdade, a rede aberta, gratuita, ela é muito mais cara, porque a gente está trocando com o nosso tempo, que hoje é um bem muito valioso. Olha que coisas conflituantes. Não tinha pensado nisso. Mas é isso. A gente quer coisas muito personalizadas. E o que 100% das pessoas querem? Essa aqui é a história. 99% sempre tem aquele do contra. Né? A base dessa pirâmide aí, ó, qualidade e preço. Antigamente, você podia pôr na missão da sua empresa, oferecer um serviço de qualidade para... Não. Qualidade você nem precisa mais pôr na sua missão, porque isso é obrigação. Isso é obrigação. Se você não tiver qualidade, sai do mercado. Deixa para o outro. Não brinca. O carioca fala, não desce para o play. Não desce para brincar. Então, qualidade e preço. Só que no segundo ponto ali, ó, qualidade, preço e velocidade e disponibilidade.
A disponibilidade, eu quase imagino que a gente já tem que jogar para a base da pirâmide, porque hoje o povo está tão ansioso que ele quer qualidade. É isso que a gente tem que começar a falar. A gente tem que aprender a valorizar esse conceito de valor. A gente está falando muito em medicina baseada em valor, que são outros temas que a gente tem para conversar com vocês, mas valor é o contrário de desperdício. Então, se você consegue não desperdiçar, você consegue fazer coisas por um preço melhor, com uma qualidade maior. Então, a gente está falando aqui de visão estratégica, nós estamos falando aqui de planejamento e estratégia inteligente, e nós estamos falando de economia de mercado e de escala. Uma coisa é um escritório de advocacia lá do Sul decidir fazer uma universidade corporativa para ensinar todo mundo direito médico. Outra coisa são vários escritórios organizados dentro de uma estrutura e oferecer uma universidade para todo mundo, que é o que a Anadem consegue fazer com a UCA. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando em conseguir o que alguém já falou aqui hoje também, eficiência energética. Não desperdiçar tempo, não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar energia. Porque aí você vai ter custo e você vai ter resultado. O professor Ramalho sempre fala, gestão focada em resultado, é isso que a gente precisa fazer. Para conseguir o bom, bonito, barato, eficiente, rápido, disponível, tudo que o cliente de hoje, com toda a complexidade, com toda a volatilidade, com a incerteza, com tudo que as pessoas querem, é isso, né? Uma coisa boa, segura, de confiança e com um preço justo. Não precisa ser o mais barato, mas tem que ser o que ele sinta que o benefício para ele é importante. Cuidado só para não ficar um jargão, tá? Ai, precisamos agregar valor, precisamos agregar valor. E aí você pergunta, o que é valor para você? A pessoa não sabe o que é valor. Então, resumindo, valor é o contrário de desperdício. Mas se você quiser uma fórmula mais matemática, é resultado mais a experiência do paciente dividido por quanto isso vai custar. Isso é valor. Ah, eu dou uma experiência sensacional para o meu cliente, mas aí o custo é tão extraordinário que eu não consigo fazer. Então, quando eu escuto dizer que vamos chegar a ponto de ter células-tronco para o SUS, talvez nos valores de hoje seja impossível, talvez, mas ganhando escala, pode ser que aconteça. Então, essa é a mentalidade que a gente precisa ter para conseguir oferecer o que os nossos clientes já querem hoje e vão querer cada vez mais daqui a pouco. Tem mágica? A gente tem que falar de gestão. Se você quer resultado, se você não quer desperdício, se você quer tornar o seu sistema mais eficiente, você precisa de gestão. Eu sou médico formado há 25 anos, a gente nunca escuta falar em gestão. Eu quero o melhor possível para o meu paciente. O médico não quer nem saber quanto custa. E isso vai extrapolando toda a razoabilidade econômica de uma economia. Tanto no SUS, como na rede particular e privada também. Então, há alguns anos eu comecei a estudar gestão e eu precisava tentar simplificar o que eu achava que era absurdamente complexo. Então, sem querer ser muito superficial, mas eu queria que vocês guardassem isso. Ó. Todas as questões de gestão se encaixam em uma dessas 4 palavrinhas aí, que eu apelidei de 3 P's e 1 C. Planejamento, processos, pessoas e controles. Ah, é? No planejamento, esses caras ficam planejando muito, não faz nada. Pode acontecer, tem gente que perde tanto tempo planejando que não tem ação nenhuma. O Peter Drucker falava assim, planejamento não está relacionado a decisões futuras, mas às decisões presentes que vão impactar no futuro. Que inclusive vão impactar se você vai existir ou não como negócio no futuro. E o que são os processos? Os processos são os mapas escritos, é a receita do bolo. Para se você tiver que tirar férias, alguém poder fazer a mesma coisa que você faz, porque está descrito o seu processo. É em cima de processo que a sua equipe vai saber qual é o modelo de qualidade que você, como dono do negócio, ou participante do negócio, tem como interesse em padrão de sucesso. Ah, mas o processo não engessa a minha empresa? Não, ao contrário, porque ele pode ser ajustado a qualquer momento. Inclusive, quando o processo não funciona bem, o que você faz? Ajusta. Melhoria contínua, Kaizen. Então, você faz o processo, ajusta para ir melhorando cada vez mais a entrega, porque aqui embaixo estão as pessoas.
Que pessoas são essas? É o departamento pessoal, é a gestão de RH estratégica? Tudo isso também, que são os clientes internos, mas os nossos clientes externos também. E vocês ainda viram que vocês têm vários públicos de clientes. Vocês que são donos de plataforma, os corretores são clientes de vocês. O médico, o dentista, o fisioterapeuta, os enfermeiros, são clientes de vocês. E o consumidor final também. Abrindo esse leque das células-tronco, depois tem algumas curiosidades que a gente pode falar também. E controles, quer dizer, o controle é para saber se realmente o que você planejou, o que você desenhou o mapa, estou indo para o caminho certo ou não? Posso ir mais rápido ou estou indo para o lugar errado? Como é que está essa história? Pronto, gestão. Você vai ter controles diários, controles semanais e controles mensais, e aí no fim do ano você faz um grande fechamento, você vai organizar com a sua equipe. Mas lembre-se disso, se você quer eficiência energética, você precisa ter gestão. Mas tem muita gente que faz a gestão baseada na fé, vocês já ouviram? E se Deus quiser, a minha clínica vai crescer esse ano. E se Deus quiser, eu vou fechar 4 contratos. Se Deus quiser... Não é uma questão de fé, é uma questão de dom. Tirando os nossos alunos da capacitação, vocês acham que precisa ter dom para gestão? Quem acha que precisa ter dom para gestão? Levanta a mão, por favor. Não, eu odeio gestão. Todo mundo acha que tem que ter dom, né? Precisa ter dom, sim, mas não é o dom divino, não. É disciplina, organização e método. É isso que o cliente quer. Esse é o dom. Mas eu não gosto. Não tem problema. É a primeira... Obrigado, doutor Raul. É isso aí. Disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você fazer o que você tem que fazer. E não o que você está com vontade. A gente passou pelas Olimpíadas agora. Eu quero ser campeão olímpico. Vou treinar 200 quilômetros por mês. Pena que hoje está chovendo. Você não escuta isso de um atleta. O cara vai chovendo mesmo. Disciplina. Suar no treino para não sangrar na quadra. É suar no planejamento, na estratégia, para não sangrar depois. O que o Zé Mauro acabou de falar. Vocês podem abrir 50 centros de coleta agora? Não. Podemos em alguns meses. Mas vamos fazer o negócio com calma. Vamos organizar o negócio. Olha lá, organização. Criar prioridade, criar fluxo. Tomadas de decisão. Está aí, organização. E o método é o como que você vai fazer isso. Como que você vai fazer isso? A primeira dica aqui é não precisa inventar a roda. Zé Ricardo já inventou a roda, entre aspas, há uns 15 anos atrás, quando deviam te chamar de louco, né, Zé? Ele inventou a roda, agora a gente tem aqui, o negócio está pronto, daqui a pouco vai rodar mais fácil ainda. A gente precisa ter um método. Como é que vai funcionar essa história? Trouxe aqui poucas ferramentas de gestão que têm a ver com o cliente. E essa aqui é uma das que eu mais gosto, e o professor Ramalho também, que é o BSC, Balance Scorecard. Sabe por quê? Porque você tem o seu planejamento, você já escreveu alguns processos, você sabe onde você quer chegar, você treinou sua equipe, tá legal, mas por onde eu vou começar? Eu não sei, eu me perco um pouco. BSC, Balance Scorecard. Sabe o que significa isso? São 4 perspectivas que precisam estar balanceadas. E se vocês ainda não viram, os manuais da Anadem estão à disposição para vocês. Tem lá no site o BSC da Anadem. 4 pilares, olha lá. Processos internos, que a gente acabou de falar, que mantém o padrão de qualidade. Aprendizado e crescimento, que também já citaram aqui, que acabaram de colocar como um pilar estratégico. E a Franciele também falou isso. Aprendam, estudem. E está lá o cliente. Qual é a melhor analogia que eu vejo disso para vocês? É como se você, na hora que você tiver que tomar as suas decisões, e o que vai diferenciar um bem-sucedido de um mal-sucedido são as qualidades e as velocidades das suas decisões. Olhe com 4 binóculos. Deixa eu ver se isso que eu estou decidindo, o que o meu cliente vai achar disso? A minha equipe está treinada
Já aprendeu? Está pronta para fazer isso? A gente já escreveu as regras de como vai ser? E quanto isso vai custar? E qual é o potencial de ganho dessa história? 4 perspectivas do BSC, para não ficar manco, senão o seu negócio vai ficar manco. Esses aqui são os 4 pilares do aprendizado contínuo, do lifelong learning. Está aí, ó, aprender a conhecer. Conhecer hoje é fácil, você joga no Google, você aprende o que você quiser no Google ou no YouTube. Ah, mas eu não sei nada de células-tronco. Entra lá, pede meia dúzia de sites ali para o Walker e para o Zé, Ricardo, vocês vão ver, vocês aprendem quase tudo que vocês quiserem tem no Google. Ah, mas todo mundo concorda que o convívio social é sensacional. Eu acho. Vocês vão aprender um pouquinho com as informações, ótimo. Mas a gente está muito além das informações. A gente já passou daquela fase agrícola, já passamos da era industrial, aí falamos muito na era da informação. Informação agora também é commodities, né? É comum, todo mundo tem. Nós estamos na era da conexão e da reflexão. E é por isso que é tão importante que vocês tenham vindo mesmo de vários lugares. Pega avião, viaja, se conecta. Porque quando você junta 2 mentes, a soma é sempre mais do que 2. Então, é uma forma de aprender, conviver. Agora, antigamente, o conhecimento era um dom ou um bem ligado ao verbo saber. Hoje é um dom ou um bem público ligado ao verbo fazer. Então, saber e não fazer é quase a mesma coisa. E o ser, que tem muita gente que parece ser, mas não é. E as mídias sociais causam esse viés na história. Quando apita essa musiquinha que eu tenho, essa campainha, eu tenho quanto tempo? Acabou meu tempo? Não, não é possível. O Zé Mauro e o Alexandre roubaram um pouco do meu tempo. Mais uns 5 minutos, vocês aguentam? Tudo bem? Não, uns 10 minutos, vai. Essa foto aqui eu tirei da mídia social do Dr. Raul. E eu uso. Não. Essa foto eu tirei acho que do Facebook do Dr. Raul. E quando eu olhei para isso, falei, caramba, eu uso em todas as minhas aulas da Fundação Dom Cabral. Para falar de quê? Para falar de cenário. O que vocês olham para isso e sentem? Dor, né? Caramba, se vai para frente, corta, se vai para trás, corta. E o branco ali é sal grosso, é sal. Se a lesma pular da lâmina, vai morrer derretida. Cenário, né? Nossa, que horror está o nosso cenário econômico, né? Mostrei isso aqui para um cirurgião plástico. Sabe o que ele me disse? Sabe o que ele me disse? Não, isso daí é um escargot no Holiday on Ice. Cara, porque eles não sofreram nada com a pandemia. A mulherada estava brigando. Mas não pode, o centro cirúrgico está fechado. Não quer, mas eu quero aproveitar que eu estou em casa e eu preciso fazer isso. Cenários. Para entender cenário, eu trouxe isso aqui só para ilustrar, que são as 5 forças de Porter. Olha lá, rivalidade no meio. Vocês sabem quem são os seus concorrentes? Virgílio estava aí, está contando. Tem gente, tem italiano de olho no mercado brasileiro, a gente está atento a isso. Novos produtos, novos serviços, novos entrantes, os parceiros, e o número 5 é o nosso tema de novo. Os clientes, que estão cada vez mais exigentes. A Apple achava que o concorrente dele era a Samsung. E o Facebook, parceiro. Porque todo mundo usa o celular dele. Olha isso. Geração Z. Um óculos da Ray-Ban. Acabou de ser lançado. Não precisa mais do celular para vocês postarem os seus stories. Só vai dar gente assim com a mão na cabeça. Tá. E daqui a pouco não vai nem precisar. Acho que se você piscar, ele manda stories. É isso. Enxergar o que vai acontecer. Estamos falando de gerar valor? Vamos lá. Olhem esse gráfico aí. Não precisa copiar porque você joga no Google. Posicionamento, fluxo de valor do Michael Porter. Está aqui, ó.
Na parte de cima são as atividades de apoio, todos os serviços que dão tudo estruturado para que a gente possa funcionar. Infraestrutura, RH, tecnologia, compras, aquisições. Mas a linha de baixo são as atividades principais, logística de entrada, operações de saída, logística de saída, marketing e vendas e a sua entrega. Olha lá, olha que interessante o que vocês têm na mão. O cliente lá nos Estados Unidos está comprando o seguro direto, contrata o escritório de advocacia direto e assim por diante. E aí a pergunta do Alexandre para o doutor Vigílio foi, vocês estão vendo um modelo igual esse em algum lugar? Qual foi o fluxo de valor que a Nadem propôs já há 20 anos para vocês? E para o cliente, no centro da história. Juntar tudo, óbvio que eu escolhi alguns, assim, foi um brainstorm meu lá. Corretoras, seguradoras, com planejamento estratégico, com um sistema de tecnologia, com um sistema de ensino da universidade corporativa, que ninguém tem isso e vai demorar para ter, porque o cara não enxerga que isso é importante. Com os assistentes técnicos, com a equipe jurídica. É isso. Então você pega um monte de serviço, estrutura de uma forma que você aumenta muito mais o valor para o seu cliente. O marketing tem um trabalhão, porque fica difícil de explicar às vezes para a pessoa. Mas o que é isso? O que é exatamente essa história? Eu fiquei aqui na conversa das células-tronco. Olha essa pirâmide, guardem isso, porque isso aqui é trabalho de casa para vocês. A base da pirâmide são os seus clientes que não sabem que estão sob risco. Olha que louco. Isso vale tanto para a responsabilidade civil, agora muito mais ainda em relação às células-tronco. Agora, se o paciente nem sabe que ele vai poder usar a célula-tronco um dia, e nem o médico sabe, por isso que eu estou falando que tem duas possibilidades. Tem que ter o trabalho que teve lá em Campinas de orientar os médicos para abrir a cabeça do médico, mas tem que ter outra estratégia para que o cliente chegue no consultório e fale, doutor, você não me oferece célula-tronco, como o doutor Pedro falou. Nossa, de que era você é? Você é um baby boomer, o cara vai falar para você. E olha como a escadinha vai subindo, olha lá. O cliente ele não sabe que existe, ele não sabe que existe o problema, ele não sabe que existe a solução, ele sabe até que tem uma solução, mas ele não conhece o produto. E só lá na ponta da história que ele vira cliente, que ele vira comprador. E hoje em dia não é nem a hora que você clicou compre. Você pode comprar um negócio pela internet e não pagar, ou não passar o cartão, por exemplo. Interessante isso. Não é mais assinar o contrato. Antigamente assinou o contrato, estava ótimo, não. E aí olha o que o povo do marketing fez e falou que era uma inovação. Pega essa pirâmide, inverte ela e fala que é o funil de vendas. É o novo funil de vendas do marketing digital. Está lá, ó. É a mesma coisa ao contrário. Você pega na boca do funil e começa a contar para as pessoas que existe um risco. Olha que interessante. Você chega para um médico e fala assim, o seu filho, você guardou o cordão umbilical dele para a célula-tronco? Teve uma campanha forte há uns anos atrás. Ai, não, perdi a chance. Olha que interessante, ele deixa a bola quicando, fala, não, você não perdeu a chance, porque pode ser no dente de leite, pode ser no periósteo, inclusive da lipoaspiração. O cara não sabe. Alguém precisa fazer propaganda de lipoaspiração? Ou a paciente vai no médico e fala assim, eu quero fazer lipoaspiração aqui. O cara fala, mas não tem nada para tirar aí, mas eu quero. Não é assim? Esse vai ser o grande pulo, né, Zé Ricardo? Doutor, dá licença, eu vim aqui, eu não estou com problema nenhum de dente, eu vim aqui porque eu quero... Mas como assim? O que é isso? Aí o cara fala, pô, você não sabe, doutor, dá licença, eu vou em outro. Esse vai ser o trabalho de inverter essa pirâmide aí. Vale a pena esse vídeo. Vocês sabem o que é isso, né? É um tal do Zeppelin, vocês lembram? Nossa, só que coisa antiga, né? Mas não funcionou porque pegou fogo, todo mundo abandonou a ideia. Agora, olha o que a maior empresa do mundo hoje fez. Processo, qualidade, preço, estratégia, visão. Isso é uma distribuidora flutuante. E os drones saem e levam os produtos para a casa das pessoas. Se célula-tronco parece ficção, isso aqui também parece, não parece?
Eu quero tirar meu dentinho de leite, tal. O cara vai lá, faz o raio-x na casa dele, vai um drone, já pega o dente de... Vai acontecer um dia, ué. Tá aí. Ah, ele vai cobrar mais por isso? A Amazon era um dos maiores... é um dos maiores clientes do Correio e do FedEx. O que vocês acham que vai acontecer em pouco tempo? Se o FedEx não enxergar quem são os clientes de verdade. Para acabar, essa foto aqui já está ficando até meio amarela, porque eu uso também em todos os lugares. Porque marketing não faz milagre. Ele vai levar o cliente lá a primeira vez, e a Franciele falou a mesma coisa, a gente só tem uma chance de... Se o cara chegar lá e falar, putz, esse grupo aí é enrolão, o cara não sabe o que fala, pô. Nunca mais você vai conseguir uma agenda, você vai ficar mais 25 anos, Mauro, tentando uma reunião com o diretor do hospital. Porque o cliente... ele pode até estar disposto a comprar. Mas a gente tem essa cara aí, ó. Essas são as 3 caras que afastam os clientes. A cara de desprezo, o sonso e o de superioridade. Aquela sobrancelha elevada. Isso aqui é do Diabo Veste Prada. Não há marketing que reverta isso. Então revejam como a gente está atendendo os nossos clientes. A Cleveland Clinic, que gosta muito desse modelo de experiência, porque hoje eu não falei como experiência do cliente, eu vim aqui para falar de experiência do cliente de vocês, não com os clientes do médico, tá? Mas isso aqui vale para os negócios também, porque a partir do momento que o seu cliente teve uma experiência que não foi boa, você tem uma chance de ressignificar isso, e heart é uma palavrinha em inglês que te dá uma sequência bem interessante de 5 coisas. Olha lá, escute o seu paciente, escuta o que ele tem para te contar. Qual é a não conformidade que tem na cabeça dele? Porque a experiência do cliente ela não está relacionada a fatos, ela está relacionada a percepções. Não, mas eu fiz tudo certo. Tá bom, mas ele sentiu que faltou alguma coisa. Então escuta o cliente. Se coloque no lugar dele. Peça desculpas. Me desculpe por esse transtorno que a minha equipe te causou. Não era nosso interesse, não era o nosso objetivo. Não é assim que a gente considera como um processo bom de qualidade. Dê respostas e agradeça. Agradecer o cliente chato, né? Porque normalmente é o chato que é o exigente. Agradeça porque é um ponto, ele te deu a oportunidade de ajustar o seu processo. E acho que esse é o último mesmo. O cliente nem sempre tem razão. Isso é importante também, porque às vezes a gente fala, o cliente. Não, às vezes ele quer coisas antiéticas, ilegais, fora de contratualizações para vocês. Carro batido não é segurado, aprendi com vocês. E o cara quer. Na medicina eu falo, fora de evidência científica. O cara às vezes quer um negócio absurdo e você não é obrigado a fazer. Tá certo? Isso é experiência do cliente. A gente tem feito essa campanha no Brasil todo sobre a experiência do paciente, que pode ser uma ótima boca do funil para vocês. Porque eu tenho certeza que se os médicos e os clientes de vocês começarem a se preocupar com o sentimento que eles geraram nos clientes deles, a sinistralidade vai diminuir. E o Dr. Virgílio falou aqui muito bem que a gestão da sinistralidade é o ponto-chave do resultado financeiro desse negócio. E eu acredito nisso mesmo. Então, se você só assegura, mas se você não muda a mentalidade dos médicos em não quebrar confiança e fazer um negócio direito, pode ser que seja a grande alternativa de diminuir sinistralidade. Esse é um evento que a gente tem feito várias vezes, foi quando eu conheci o professor Ramalho, que a gente fez aqui no laboratório Sabin, experiência do cliente. E trouxe aqui o último vídeo, só para vocês saírem com essa imagem na cabeça, porque às vezes a gente constrói um castelo fabuloso, mas a gente não põe o cliente no centro. E a impressão que fica é essa aí, ó. Você construiu um monte de coisa, você treinou até a sua equipe, você investiu dinheiro, mas você não põe o cliente no centro, você não escuta o seu cliente, você não sabe se o que ele quer é realmente o que você está oferecendo. Então, para que os nossos negócios não sejam castelos de areia, se concentrem e parem um pouquinho para pensar o que o seu cliente realmente quer. Tá certo? Desculpa que eu passei um pouquinho do horário, mas agradeço a paciência e o carinho de vocês. Obrigado.